Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou mostrar mais ou menos como que a gente usa o Google Sala de Aula, tá? Ele é bem simples, o bacana é ficar fuçando, né? Porque ele tem muitas funções e a gente vai aprendendo cada vez que a gente vai usando. Então, a primeira forma da gente entrar no Google Sala de Aula é aqui na nossa página inicial, né, de e-mail. É necessário ter um e-mail do Gmail para poder acessar o Google Sala de Aula, porque são um dos aplicativos do Google que vai oferecer pra gente, né, o Google Sala de Aula. Então, precisa ter. Então, aqui eu tenho minha página de e-mail. Aqui nessas bolinhas, tem todos os aplicativos que a gente pode usar. O Google Sala de Aula, ele aparece aqui, ó, tá? Google Sala de Aula. Então, nós vamos abrir. Aqui são as minhas salas de aula, tá? Então, aqui são todas que eu uso até então, ok? Para criar uma turma, então, para cada turma é necessário ter uma sala de aula para poder se organizar melhor. Então, é só entrar aqui, colocar criar turma, colocar o nome da turma. Você pode colocar sessão, assunto, sala, mas geralmente só o nome da turma já tá bacana. Coloque em criar, ela aparece assim, tá? Então, por exemplo, eu já criei aqui como se fosse Colégio Elos, quarto ano B. Então, esse é o mural da nossa sala de aula, tá? Do quarto ano B. Então, aqui, tá vendo que aqui vai aparecer o código. Cada sala gera um código. É esse código que a gente vai passar para os alunos entrarem na nossa sala de aula, caso a gente queira que eles entrem, né? Porque também tem aquela opção de você só fazer a sua sala de aula para sua própria organização, tá? No caso de Fundi 1, por exemplo, se for usar mesmo como Fundi 1, os pais que, na verdade, vão ter esse código para poder receber as notificações. Para o Fundi 2, é interessante colocar para eles, né, para eles receberem o código e entrar na sala. Gente, tem como os professores colocarem o aluno na sala de aula, tá? Mas seria o mais lógico, assim, passar o código para eles entrarem. Porque o que eles vão fazer? Eles vão fazer a mesma coisa, eles vão entrar lá na página inicial deles, clicar aqui, entrar no Google Sala de Aula, e aí, só que aí ao invés deles entrarem e criar turma, eles vão colocar participar da turma. E aí eles vão colocar o código aqui, que você já providenciou para eles, e colocar participar, certo? Então, aqui, nós temos um mural, tá? Da nossa sala de aula. E aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um hello, né? Eu postei um hello. Para postar, a gente só... Então, hello 2 vezes. Enfim. A gente coloca aqui. Aqui a gente só tá postando, a gente não tá gerando atividade nenhuma. Pode ser... A gente até consegue gerar, mas a gente não vai conseguir agendar essa atividade. A partir do momento que você coloca aqui, você não consegue agendar para tal dia, tá? Você só vai postar, os alunos vão visualizar nesse momento, ou se você agendar essa atividade para eles visualizarem. Aqui o aparece todas as turmas que você tem, então você pode mandar para mais de uma sala ao mesmo tempo, tá vendo? Aí você vai selecionar as turmas que você quer, todos os alunos, né? Aqui no caso, para mim apareceu todos os alunos porque não tem ninguém nessa sala ainda, mas quando tiver, aparece a lista dos alunos e você consegue selecionar para quem você quer enviar ou se você quer enviar para todo mundo. Aqui você pode adicionar algo do seu Google Drive, algum link que você queira de algum site, algum arquivo do seu computador ou algum vídeo do YouTube, tá? Aqui você consegue postar na hora, programar, né? Aí aparece aqui o calendáriozinho, ou você consegue salvar esse rascunho para fazer depois. E aí você posta. Então, por exemplo, estamos postando aqui. Esse mural, ele só serve para o aluno visualizar alguma coisa que você queira falar naquele momento, tá? Se você quer lembrá-lo de alguma coisa e tal. As atividades, elas ficam aqui, ó, tá? Então, atividades. Aqui, você vai criar atividade. Esses tópicos aqui, é interessante fazer quem tem mais de uma disciplina, tá? Então, por exemplo, um professor que tenha geografia, português e artes, ele vai criar e aí ele vai chegar em tópico
artes, um exemplo, tá? E aí, a partir do momento que você vai criando, você vai colocando nos tópicos corretos, tá? Eu, no meu caso, eu não uso esse tópicos, porque eu só ministro uma disciplina, então, para mim, não tem necessidade, tá? Muito bem. Então, agora que você tem os tópicos, você pode criar, então, uma atividade comum, uma atividade com teste, que é uma atividade que você consegue fazer através de Google Formulários, tá? Uma pergunta, só colocar um material para eles verem, ou reutilizar uma postagem. Então, por exemplo, uma atividade, né? Então, você vai colocar o título da atividade, as instruções, você pode também adicionar algo que você acha interessante, tá? Criar, que se você colocar criar, ele vai criar um Google Formulários aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro como que faz. Então também você pode selecionar para quais turmas você quer, se são todos os alunos ou não, os pontos e a data de entrega, tá? Então você pode colocar aqui quando que você vai programar a entrega dessa atividade, tá? E aí dentro do tópico, se você quer colocar dentro de arte, geografia, português ou nenhum, tá? E aí você coloca criar atividade. No meu caso, aqui ele não mostrou aqui o azulzinho, porque eu não coloquei título, não coloquei nada, tá? Mas aí vocês coloquem aqui um título, ele já vai ficar aqui, tá vendo? Ele salva automático. E aí você coloca o criar. Muito bem, eu vou mostrar uma sala minha, como que funciona. Então, por exemplo, eu tenho oitavo C. Então, aqui, ó, eu tenho tudo que eu coloco no mural para eles, tá? Não é atividade, é mural. Então, aqui eu coloquei links, enfim. Aqui, dei uma atividade para eles antes do feriado e a entrega era hoje. Então, aqui, ó, tá vendo? Aparece para mim e aparece para o aluno também as atividades que vão vencer mais rápido, né? Aqui nas minhas atividades, eu tenho todas as atividades que eu consigo agendar para eles, né? Então, aqui eu faço da mesma forma. Quando eu coloco as homeworks, que é só fazer página tal, eu só coloco atividade. Agora, por exemplo, esse aqui, ó, listening. Listening é uma atividade que eu coloquei um áudio e eles tinham que responder as perguntas através do áudio, tá? Então, aqui, ó, ele gerou um Google Formulário para mim, tá? Então, ele fica assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ela já venceu, né? Então, eu coloco aqui. Então, a atividade, ela ficou dessa forma, ó. Aqui eu coloquei o título, coloquei aqui as orientações, para eles colocarem o nome. Sempre é legal quando você manda um formulário, para eles colocarem o nome inteiro e o group, tá? Então, 4º ano A, 7º ano, enfim. Aqui eu coloquei o meu áudio, tá? Eles vão ouvir, para mim não aparece porque eu tô no modo de editar, então para mim ele não aparece, mas quando os alunos abrem, eles conseguem ouvir o áudio. E aí aqui, eles vão responder, então, por exemplo, eles tinham que ouvir o áudio, e são pessoas falando de fotos, né, vários tipos de foto. Então, por exemplo, onde foi tirada a foto que tem o cake? Aí vamos pôr no Egito, tá? Eles vão colocar ali, peraí, deixa eu só tirar daqui. Eles vão colocando para mim e as respostas vêm para mim, tá? Então, vou mostrar para vocês como faz isso. Então, aqui tem gráficos, né? Quem que respondeu como. E aqui nesse botãozinho aqui verde, ele gera a planilha já com as respostas para mim, tá? Então, ela sai dessa forma, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Ó, então aqui, por exemplo, ó, o Enzo, do 8º D, ele fez tal dia, tal hora, e aqui de 13 perguntas ele acertou 11. Arthur, de 13, ele acertou 13 e assim vai. Aqui tem, se você quiser fazer algum trabalho de estatística, ver qual questão que ele acertou, que o grupo acertou mais, aqui tá os detalhes das respostas, tá? E aqui já vem as respostas certinho. Ó, por exemplo, essa pessoa aqui acertou 0, enfim. Muito bem. Aí, como que a gente faz esses formulários, né? Que eles são bem interessantes pra gente. Então, é assim.
a gente vai no criar e coloca atividade com teste. Quando a gente coloca atividade com teste, ó, ele já forma pra gente um formulário em branco aqui. Então, você põe título, instruções, abre o seu formulário e aí aquele já está em branco, tá? E aí você coloca o título, coloca uma descrição do seu formulário e coloca o tipo de questão que você quer, tá? Esse tipo de questão você precisa explorar bastante para você ver o tipo que você quer. Então, se você quer uma grade de múltipla escolha, se você quer uma lista, caixas de seleção, resposta curta ou parágrafo. Essa parte do parágrafo, os alunos, quando eles abrem, você consegue corrigir na hora, tá? Então, aqui você coloca o título, por exemplo, aqui é uma de múltipla escolha. Então, eu coloco aqui a minha questão, tá? Eu posso colocar uma figura se eu quiser. Opção 1, blá, blá, blá. Outra opção, blá, blá, blá. Outra opção, blá, blá, blá. Então, eu tenho 3 opções para essa pergunta, tá? E se eu quiser adicionando mais, eu vou colocando aqui. Aí, sempre coloquem aqui obrigatória, por quê? Porque senão o aluno, ele vai entregar para você sem selecionar nenhuma questão. Então, o obrigatório é para isso, tá? Para ele só vai conseguir enviar o formulário para você quando tiver tudo respondido. A chave de resposta, o que acontece? Ele abre dessa forma e aí você seleciona a resposta. Por exemplo, a resposta, essa primeira é a correta, tá? Você pode adicionar um feedback de resposta se você quiser ou não. Então, concluído. Então, o aluno vai receber dessa forma, ó, tá? Lógico que ele não vai receber com esse ticadinho aqui de que está correta. Aqui, você pode colocar se você quer ordenar as opções aleatoriamente, enfim, o que você quiser fazer aqui, tá? Se você quer duplicar a pergunta, de repente você queira duplicar a pergunta para você, sei lá, só ganhar tempo. Aí você põe outra pergunta, e aí você muda as opções aqui e tudo mais. E vai adicionando. Sempre coloca a chave de resposta, ou você pode apertar aqui, ó, adicionar pergunta, e aí você vai outro tipo de pergunta. Vamos supor, grade de múltipla escolha. Então, você vai colocando aqui, colocar a pergunta e coloca aqui a linha e as colunas. Isso é bacana vocês abrirem um formulário, irem inserindo as opções e enviar para alguém, para a pessoa responder para você. E aí vocês vão testando. Eu faço muito isso, eu faço e envio para algum outro professor ou alguém aqui de casa responder para eles visualizarem como que eles... aí eu consigo ver como que eles estão visualizando. Isso aqui é treino, porque ele pode ser bem complicadinho assim, se a gente não presta atenção. Aí aqui, ó, vocês podem adicionar coisas, ó, adicionar uma imagem, adicionar um vídeo do YouTube, uma sessão. O que é uma sessão? Por exemplo, essa aqui, vamos supor que esse formulário, eu tenho aqui 3 questões, né? E aí eu posso fazer uma sessão 2 de 2. O que é uma outra sessão? Vai aparecer um botãozinho aqui, próxima, e eles vão para outra página, tá? E aí você coloca mais perguntas. Aí adicionar outra sessão. Aí no final da sessão 2, eles colocam próxima e vão para a sessão 3. E assim vai, isso é opcional, né? Para de repente você queira, por exemplo, você vai mandar uma prova, então assim, questões de múltipla escolha na sessão 1 e questões dissertativas na sessão 2. Isso é só para organizar melhor, tá? Então, aqui, quando termina de fazer o seu questionário, você coloca aqui enviar. Quando você coloca enviar, você pode enviar para alguém por e-mail ou não. De repente, você pode enviar para alguém testar para você ou não, tá? Mas, como esse formulário ele estava nessa página do meu 8º C, então olha o que acontece, ele vai salvando automaticamente. Então, quando eu fecho, ele já vai estar aqui, tá? Então, eu abro aqui, ó, ele continua da mesma forma, eu posso editando ele o quanto eu quiser. Então, uma vez que você faz a atividade dentro de uma sala de aula, quando você colocar criar atividade, já vai automaticamente para o aluno, tá? E o Google, esse formulário aqui, ele fica salvo lá no seu Drive, tá? Então, quando você entrar no seu Drive,
você vai vê-lo lá. Então, você pode usar o formulário para colocar em outros lugares, por exemplo, ou não. Por exemplo, ó, aqui o meu Drive, eles aparecem aqui, ó, os formulários que eu uso, tá? Então, ele fica salvo aqui e fica salvo dentro da sala, tá? Então, aqui eu tenho as minhas atividades, tá? Tá um pouco rápido o vídeo, mas é só para vocês terem uma noção. As pessoas são pessoas que, os alunos, tá? Então, eu tenho todos os alunos que estão na minha sala de aula, tá? Aqui, professores, então aqui eu tenho eu e tenho a minha coordenadora, tá? Por quê? Eu posso convidar algum outro professor para também, vamos supor, eu tenho, no caso aí do Elos, Fundamental 2, tem 2 professores de inglês, né? Então, de repente, vocês podem fazer uma sala só para esses 2 professores. Então, você vai adicionar o professor aqui pelo e-mail dele, digita o e-mail dele, ele vai receber um convite, aí ele vai aceitar o convite e ele vai poder editar e postar atividades junto com você, tá? De repente, vocês podem fazer, por exemplo, uma sala só para o 4º ano A, por exemplo, e colocar todas as professoras. Então, todas as professoras postam atividades dentro da sala do 4º ano A, do 4º ano B, por exemplo, tá? Ela é interessante também, porque aí os pais não ficam com milhões de códigos e, enfim, tá? E aqui, notas. As notas, todas as atividades que eu agendei, aparece aqui. Aqui tá pendente, por quê? Porque aqui, desses daqui pra cá, a gente ainda tava em sala de aula. Então, o aluno, quando ele faz uma atividade, ele pode apertar o concluído. Só que eu não uso muito esse concluído, nesse caso, quando eu mando sala de aula, quando a gente está em aula presencial, porque o aluno pode colocar concluído a qualquer momento e não ter feito a lição. Então, o que eu faço? Quando eu visto lição em sala de aula, eu mesmo ponho concluído aqui, tá? Então, alguns colocam, ó, tá vendo? Mas eu não uso muito isso, não. Mas vocês podem ir colocando vocês, ó, tá? Que o aluno, ele fez atividade para você ter o controle. Aqui, como eu abri de novo o meu formulário, ele não apareceu ainda. São atividades que precisam ser vistas, tá vendo? Mas dá para organizar assim também. Aí é isso, tá? Aqui você pode, quando você selecionar o tema, você pode colocar aqui, ó, mudar a figura da sala, ou você pode colocar um tema seu. Então, eu coloco sempre uma figura de algum país falante da língua inglesa, enfim. Então, ficou um pouco rápido, mas quem precisar... passa da turma no Google Drive. O que é isso aqui? Passa da turma no Google Drive. Quando vai salvando, sempre que você postar uma atividade, vai salvar... no seu Google Drive vai ter uma pastinha com o nome da turma. É automático, ele faz isso automático. Então, vai estar lá a pastinha organizada, caso você, vamos supor, caso você apague a turma sem querer, enfim, ele fica salvo lá também, tá? E aí é isso. E aí, conforme vocês vão colocando, vai aparecendo assim as turmas para vocês, certo? É isso. Aqui o que é essa turma professores é uma turma que a minha coordenadora abriu e ela colocou todos os professores de inglês como professores convidados, né? Como professor auxiliar. Então, todos nós podemos fazer postagens aqui. Então, por exemplo, aqui ela postou vários links das avaliações para a gente pegar e passar para os alunos, né? Isso aqui é uma sala só de professores. Eu acho que eu consegui pelo menos mostrar a carinha, né, do Google Sala de Aula. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só pedir, tá bom? Beijo!